Bom, feliz ano novo. A igreja está um pouco mais cheia do que o culto de Natal e do ano novo. Aproveitaram as férias? Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Jeremias 29, versículo 10 ao versículo 14. Farei a leitura dos versículos pares. Eu gostaria que a igreja pudesse me acompanhar lendo os versículos ímpares. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e os ouvirei. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Até o versículo 14, obrigado. O primeiro culto do ano, eu fiquei muito assim, Senhor, qual a palavra que eu devo estar encorajando os nossos irmãos nesse ano de 2015? E o título de hoje é A Espera de uma Nova Geração. Deus manda Judá, o povo de Judá, o querido Judá, em exílio para a Babilônia. E ao caminho do exílio, Deus dá esses 4 versículos, lógico, o capítulo inteiro, mas especificamente esses 4 versículos, para que Judá possa persistir nessa caminhada de exílio em Babilônia. Jeremias foi um profeta, a pessoa que escreveu. Ele foi um profeta que profetizou a destruição iminente do reino de Judá, na qual Zedequias, naquela época, rei de Judá, estava em governo. A profecia se cumpre com a invasão do exército babilônico sob a ordem do rei Nabucodonosor no ano de 586 a.C., o que provocou o exílio do povo de Judá para a Babilônia. E esses versículos, essa profecia está sendo dita no pior momento do reino de Judá. Quando? Na ocasião que homens, mulheres, crianças estavam sendo forçados a viverem longe de suas casas, longe da sua cultura, da sua língua, da geografia que estavam acostumados. Foram obrigados a viverem o desconhecido, o desconfortável e o inevitável, que é viver não para o seu próprio sustento, mas viver em função de uma outra pessoa. E para piorar de vez a situação que eles estavam se encontrando, os danos não eram apenas materiais, os danos eram morais, porque eles, chegando lá em Babilônia, no país onde eles vão ficar exilados, eles haveriam de trocar os seus nomes. Eles tinham que abandonar os nomes em hebraico ou em aramaico e aceitar o nome de algum deus que eles desconhecem da Babilônia. A perda também era um sentido cultural, porque eles precisavam agora aprender uma nova língua
Eles precisavam aprender uma nova cosmovisão. Versículo 10 diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, Deus fala que vai trazer o seu povo de volta. O prejuízo chegou a tamanho porte que essa geração que estava caminhando para o exílio, eles não iriam voltar vivos. Eles estavam sendo separados, porque o exílio não era família juntas, não é amigos, vizinhança junto, o exílio é isolação total dos entes queridos. Estavam cientes que eles iriam ser enterrados, e no enterro deles não haveria ninguém para chorar por eles, nem familiares, ninguém saberia o paradeiro da pessoa que iria morrer. Em meio a essa circunstância, eles não tinham nem sonho, eles não tinham nem o direito de sonhar e voltar para ajudar. E em meio nesse contexto, que Deus dá, Ele fala, o versículo 11, o versículo que tanto nós gostamos de abraçar no começo de ano. O versículo 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Espera aí, os danos são visíveis, são claros. Como falei, são danos materiais, psicológicos, são danos culturais, são tantas perdas. Mas como é que Deus pode falar ao povo que está caminhando por exílio, dizendo: não, o caminho que vocês estão indo lá é para prosperá-los? E o versículo continua: esse plano que eu tenho para vocês no exílio é para dar-lhe esperança e um futuro. Será que o povo, ao ouvir essas palavras, será que como é que eles reagiriam? Como assim, Deus? Não foi você que nos colocou nessa situação? Não foi os seus profetas que disseram que nós iríamos ser destruídos? Por acaso não é você que está por trás de toda essa desgraça que nós estamos passando? E como o Senhor ousa dizer que esse caminho que nós estamos trilhando, que nós estamos caminhando para o desconhecido, pode ser um plano próspero, um plano de esperança e um plano que tenha um futuro. As razões óbvias para que Israel, ou seja, Judá estava indo para a Babilônia, é que eles estavam merecendo. O exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e Jerusalém, eles persistiram no pecado. Uma outra razão, eles tinham tanto orgulho de ter o Deus Jeová, não a palavra dele, não os mandamentos deles. Eles tinham tanto orgulho de ter o templo de Deus em Jerusalém, que toda vez que eles olhavam para aquele templo, eles diziam: nós nunca seremos destruídos. Porque eles ouviram falar desse Deus que protege o seu povo. Mas a fé que eles tinham em Deus era uma fé aparente.
Em vez de obedecerem aos mandamentos, eles apenas mantinham a formalidade religiosa, ou seja, aquele templo onde se diz templo de Deus era um amuleto para eles. A outra razão de Judá ser exilado para a Babilônia era que o povo não dava ouvidos à mensagem dos verdadeiros profetas, mas dava ouvidos aos falsos profetas que proclamavam paz e segurança. Está tudo bem, está tudo bem. Deus manda seu povo para exílio. E ele espera 70 anos. Para quê? 70 anos para que uma nova geração possa se levantar. 2015. Eu espero que nós, não a geração dos nossos filhos, nem dos nossos netos, eu e você, nós possamos ser a geração que Deus está esperando. Amém? Nós não sabemos o que vai acontecer em 2015. Eu ouço rumores que vai ser mais difícil do que 2014 será 2015. E o único consolo, a única palavra que tenho a falar a vocês são as mesmas palavras que Deus dá ao povo de Judá. De que o caminho que nós iremos trilhar, apesar de ser difícil, apesar de ser desconhecido, é um caminho que vai trazer esperança e um futuro para as nossas vidas. E Deus quer levantar essa geração em 2015. E qual geração? O primeiro ponto, eu gostaria que vocês pudessem repetir comigo. Deus está levantando uma geração na qual a busca por Deus não é opção, mas necessidade. Se vocês lerem o versículo 12, 13, 14, diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei de ser encontrado por vocês. A palavra mim, me, se repete 6 vezes. Olha só. Enquanto Judá vivia na abundância, Jeová era mais uma opção para ser buscado. Como eu disse anteriormente, Deus era um amuleto para trazer paz e abundância para o povo de Judá. Engraçado que, para livrar o seu povo dessa adoração de ídolos, Deus envia Judá para um lugar onde não há evidência de Deus. Em Judá eles adoravam Deus como opção e um monte de outros deuses. Deus resolve destruir Judá e leva seu povo para a Babilônia, onde lá muito mais deuses e ídolos são adorados. E pior ainda, o lugar onde não há evidências da existência de Deus. Mas, quando tudo parecia estar acabado, onde as pessoas de Judá sentenciaram a morte de Deus, agora Deus Jeová não está mais presente em nossas vidas. Algo novo começa a acontecer em Babilônia. Começam a surgir flashes de luzes da evidência da existência de Deus. E Deus não manda profetas.
Deus não manda muito mais profetas para consolar o seu povo que está em exílio. Deus começa a levantar uma nova geração. Deus começa a levantar jovens como Daniel, jovens como Ananias, Azarias, pessoas como Esdras e Neemias, pessoas comuns que, em meio de toda a dificuldade, em meio onde você não poderia fazer a menção de Deus e nem sequer sentir a presença de Deus, essas pessoas começam a se levantar em todo o reino. E eles descobrem. Eles pensavam que o autor da desgraça que eles estavam passando era Deus. Mas eles começam a descobrir que quem falhou em salvar Judá não era Deus. Quem realmente tinha falhado era o povo que levava o nome de Deus, porque eles tinham negligenciado os mandamentos e os decretos de Deus. E eles começam a se arrepender, e eles começam a buscar a Deus, não por uma questão de opção, mas por necessidade. Pai, agora você precisa me salvar. Estou sozinho, não tenho mais ninguém a quem recorrer. Da onde virá meu socorro, se não por ti? Olha, não tinha evidências de Deus, mas eles começaram, como diz o versículo 12, 13, 14, eles começaram a clamar, eles começaram a orar para outros deuses, não, eles começaram a clamar e orar por Deus, Jeová. Eles começaram a se arrepender, eles começaram a pedir perdão, eles começaram a assumir a responsabilidade da destruição de Judá. Eles começaram a procurar, e cada vez que eles procuravam Deus, o Deus que antes em Judá ele se escondia, porque Israel, o pessoal de Judá, eles não conseguiam identificar quem era o Deus verdadeiro, mas quanto mais eles buscavam Deus, ele se revelava, ele se mostrava, como diz o versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Pergunto a você, ou a mim, a nós, quando é que nós buscamos a Deus com tamanha sinceridade? Vamos ser sinceros, as nossas orações são mais intensas, e buscamos a vontade de Deus, principalmente, essa é a grande verdade, quando nós estamos em apuros. Conheço amigos que ficaram orando nas orações matinais, porque ele precisava de uma mulher para casar. Então, lá buscando Deus, Deus, me dá uma mulher, me dá uma mulher. Apareceu aquela bendita mulher, e nunca mais aparece nas orações matinais. Buscamos, infelizmente, Deus quando nós estamos em apuros, quando os amuletos que carregamos não funcionam mais, quando não resta mais ninguém do meu lado, ou quando a saúde e o bem-estar estiverem na beira de um colapso, aí a nossa busca por Deus não será mera opção,
mas um imperativo, uma necessidade. Da mesma sorte, aconteceu de uma forma semelhante aos nossos pais quando emigraram para cá. Eles viveram uma vida de quase exílio. Vieram ao Brasil em busca de um sonho de viver melhor. De vários ídolos e deuses, muitos chamaram, clamaram, oraram, procuraram e buscaram Jesus. Não por mera opção, mas por necessidade. Eu ouço o testemunho dos nossos pais, dizendo: olha, se eu estivesse na Coreia, eu acho que eu não ia abandonar o budismo. Olha, se eu estivesse na Coreia, eu não iria abandonar o xamanismo. Mas porque nós viemos e migramos para o desconhecido, para o lugar onde nós passamos por dificuldades, em meio à dificuldade, eu encontrei Deus. Esse é o testemunho dos nossos pais. Em meio a dificuldades, encontrei uma igreja. E por isso que nós estamos aqui, porque os nossos pais passaram uma situação de exílio, e a boca deles testemunham de que foram esses momentos que eles clamaram, oravam, buscaram Deus de todo o coração. A primeira geração teve os seus Daniels, os seus Esdras e os seus Neemias. Eu vi nossos pais orando. E eu, na minha adolescência, os pais iam orar e a gente ficava na casa de um amigo e a gente ficava brincando. Até então, o dia seguinte ou da madrugada, os pais voltam para nos pegar. Para a gente era a maior festa, né? Sem pais, mas a gente ficava lá brincando, mas a gente sabia que eles tinham ido orar. Eu e meus amigos, inclusive alguns deles estão aqui presentes, nós íamos orar toda sexta para buscar, podemos dizer, alguma coisa de Deus. E nós éramos muito inocentes na nossa busca de Deus. A gente vivia na época onde a maioria dos meus amigos, metade deles só falavam português. E nos cultos eram cantados os hinos, os hinários em coreano, e a palavra era em coreano. Ou seja, 50% dos meus amigos não entendiam nada do que era transmitido. Mas mesmo assim, sexta-feira, a gente se reunia às 9 da noite, 8 da noite, e a gente brincava, e quando chegava lá para as 10 horas, a gente começava a fazer a nossa reunião de oração. Olha só como que era a nossa fazenda, naquela época. Ninguém sabia como orar, ou como dirigir um louvor. Sabemos que nós temos um hinário em coreano, e todo mundo tinha uma versão dela na mão, e a metade não sabia nem ler coreano. Então, os poucos que conheciam, a gente falava assim: vamos louvar a Deus, vamos. Vamos começar como? Vamos começar do número 1. E o número 1 era Mamboge Kunan Hanani. Aí número 2, Amém, Amém. Aí número 3, Santo, Santo, Santo. Aí chegava no hino 30 e falava: chega, não estou aguentando mais. Vamos fazer o quê? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos. Como é que vamos fazer? Vamos começar do Gênesis. Então a gente começava a ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, chegava no capítulo 15, chega. E a gente dormia. E na manhã seguinte tinha oração matinal, onde os adultos vinham. E era um lugar assim, então a gente dormia nesses bancos. E os adultos vinham pela manhã e via a gente todo mundo dormindo, né, nos bancos aqui. Aí, né, a esposa de pastor, e o pessoal vinha acordar a gente: levanta, levanta. A gente dormia. Ou seja, a oração matinal dos adultos era ministrado como?
né? O pastor pregando, a congregação ali, e nós aqui, tudo de bermuda, dormindo aqui na frente. Mas por que a gente fazia isso? A gente não entendia por que a gente fazia isso. Mas sabia uma coisa, que nós vimos nossos pais orando quando estavam em dificuldade. Nós queremos reproduzir, apesar da nossa pequena fé, apesar da nossa limitação, nós queremos reproduzir o que nossos pais estavam querendo transmitir a nós. Deus quer levantar uma geração, a geração na qual, em meio às dificuldades, essa geração possa orar, dobrar os joelhos. Não uma geração na qual, aconteceu alguma coisa, eu vou lá no spa, deixa eu me desestressar. Não é uma geração onde aconteceu uma calamidade, não, eu preciso refrescar minha cabeça fazendo compras. Os nossos pais refrescavam as suas cabeças de joelhos. Isso nós aprendemos. E nós queremos reproduzir essa fé de alguma maneira. O que é que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Será que eles conseguem enxergar em nós as nossas orações, a nossa busca, o nosso clamor? Será que eles conseguem ver em nós que Deus não é uma opção, é uma necessidade? Quando nós mostrarmos que Jesus, Deus, é uma necessidade, através dos nossos atos, tenho certeza que os nossos filhos vão imitar a nossa fé. Por isso, eu gostaria que em 2015, eu não sei o que vai vir, se for de ruim, nós estaremos preparados, nós iremos encarar, da mesma maneira que nossos pais encararam, da mesma maneira que os exilados que estavam em Babilônia encararam. De que maneira? Clamar, buscar, procurar Deus, até que Ele seja achado por nós. Deus não pode ser negociável. As coisas de Deus, o culto não pode ser negociável. Você não pode ficar ansioso em, será que eu vou no culto ou não vou? Deus não pode ser mais uma opção. Ela precisa ser realidade, a nossa necessidade. Ouço alguns professores dizendo no Didaquê que as crianças não entendem porque é que eles não vêm regularmente na igreja. As crianças falam, professor, por que é que não venho todo domingo na igreja? A resposta é simples. Meu filho, seus pais vêm à igreja por opção, não por necessidade. O que é que nossos filhos estão aprendendo com nossos gestos? De que Deus, nós precisamos mostrar, precisamos ser zelosos, porque quando nós buscarmos a Deus, Ele vai mostrar a sua face. Para as pessoas a busca por Jesus não é uma opção, sei que a obra divina vai se evidenciar na sua vida em 2015, amém? Segundo ponto que eu quero falar a vocês, Deus está esperando levantar uma geração que tenha uma visão ampla do reino de Deus, e não apenas uma visão
micro do reino de Deus. Em outras palavras, Deus, em 2015, eu e você, nós seremos aquela geração onde nós não iremos apenas buscar os nossos interesses particulares. Nós iremos buscar o interesse coletivo. A grande verdade é que quanto mais nós atentamos num problema específico, nós perdemos de vista o panorama. Quanto mais nós reclamarmos, isso, aquilo, por que é isso, por que é aquilo, em nossas vidas, nós corremos o risco de enxergar o plano amplo que Deus tem a nós. Judá, a mesma coisa. Por que eles buscavam outros deuses? Porque eles não achavam a satisfação dos seus desejos no Deus Jeová. Eles queriam mais e mais e mais, e para esse mais e mais, para que outros deuses ofereciam esse mais e mais. E nós vemos que em muitas outras religiões alheias, as pessoas rezam para o mal do próximo. As pessoas rezam para o benefício próprio. Esse não é a ordem que Deus criou para nós, inclusive para ajudar. E eles pagaram o preço da pior maneira. Eles foram exilados, sem direito a um lar, sem direito a estar com a família, sem direito a uma nação. Ou seja, eles foram lá, exilados, eles não poderiam mais orar por pedidos pessoais. Eles não sabiam onde estava o seu irmão, não sabiam onde estava o seu pai, não sabiam onde estava o seu avô. Senhor, e não bastava orar, Senhor, que minha família seja saudável. Em 70 anos você nunca mais vai ver o rosto dessa pessoa. Então cai a ficha, a única maneira de eles se encontrarem, pelo menos não a nossa, a próxima geração se encontrarem, era a reformulação do Estado de Judá. Se a nação recuperasse o seu status de nação, aí sim, todos que estavam exilados voltariam para aquela terra. Se você ler o versículo 14, diz o seguinte: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, e diz, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei. E eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Eles caíram na ficha que, puxa, não é apenas orar para mim, nós precisamos orar para a nação, nós precisamos orar para todo mundo, e para que isso aconteça, nós precisamos envolver Deus nesse processo, para que Deus possa ajuntar o nosso povo em um só lugar novamente. Não está nada errado em orar pelos nossos sonhos, orar pela nossa família, mas o resultado de você apenas orar por meu sonho, apenas orar pela minha família, a resposta é, apenas você e sua família será abençoado. Muitas vezes a gente fala, pessoal, vamos orar, e cada um vai orar, e nessa oração, a pessoa que está do seu lado, não faz parte do reino de Deus. Se nós apenas orarmos para o micro, apenas nós estamos orando para o nosso umbigo. É como se nós saíssemos para dirigir, e Deus fala, Deus, segura a minha direção, segura a minha direção, vai dar tudo certo. Mas sabemos que
não basta só você dirigir bem. Se vier um embriagado, bater o nosso carro, nós iremos sofrer as consequências. Não basta apenas eu dirigir bem. Nós precisamos levar em consideração outros fatores. Nós temos ambulantes, ambulâncias, motoqueiros e ônibus. E hoje em dia, com a chuva, até a árvore caindo. Não adianta a minha família estar bem. Nós precisamos estar bem. Por isso, em 2015, essa geração, eu e você, seremos essa nova geração, onde nós não vamos apenas zelar pelos nossos interesses apenas, mas nós iremos zelar pelo interesse do nosso próximo, pelo interesse da nossa nação. Sei que muitos aqui estão perdendo a esperança acerca do futuro no Brasil, pela situação socioeconômica em que vivemos. Não devemos perecer como perecem os descrentes, e nem colocar esperança no que não é esperança. Judá aprendeu essa lição da pior maneira. Eles não tinham mais famílias para quem orar, um lar, um gado, vinha e nem mesmo uma cidade para voltar. Deus começou a tirar os empecilhos e embaraços e os amuletos de Judá, que eram família, lar, gado, vinha, para que eles pudessem enxergar claramente o propósito de Deus. Duas maneiras práticas para que nós possamos viver ano de 2015, vivendo uma macrovisão. Primeira coisa, eu sei que não vai ser fácil, mas nós precisamos fazer uma diferença em meio à dificuldade, da mesma forma que Judá foi no seu exílio. Nós precisamos não chorar. 2015, essa geração, nós vamos parar de chorar, parar de reclamar. Eu sei que não é fácil, não vai ser fácil. Mas se nós temos a força para chorar e reclamar da nação, da política, da economia, então você tem força para fazer isso. O quê? Nós temos força para orar. Nós precisamos clamar a Deus. Para finalizar, eu gostaria que todos pudessem, mesmo capítulo 29, versículo 7, eu gostaria que nós pudéssemos fazer a leitura junto. Jeremias 29, 7. Vamos lá? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A prosperidade nossa aqui no Brasil depende de quê? Da prosperidade do Brasil. Eu também sou um que não ora tanto pela nação. Eu também sou um daqueles que ora pela minha visão, pelas minhas coisas, e deixo de lado o que acontece num plano, num patamar muito maior do que a minha casa. Meu irmão, minha irmã, nós temos 300, 400 pessoas no nosso ministério português. Nós seremos a geração que vai orar pela prosperidade do Brasil. Porque a minha e a sua prosperidade depende dela. Não precisamos esperar 70 anos, não precisamos esperar o exílio vir em nossas vidas. Nós precisamos, primeiramente, dobrar os joelhos no nosso micro-universo, sem perder de vista, em segundo plano, dobrar os joelhos para a nação. Que Deus não seja mais uma opção em 2015,
mas que seja uma necessidade. Gostaria que vocês pudessem fechar os olhos. Eu queria que você decidisse o seguinte: já que Deus não é uma opção, mas uma necessidade, com as coisas de Deus a gente não se negocia. Não tem, mais, Senhor. Não. Eu gostaria que esse culto seja algo não negociável na sua vida. Você não vai trocar nada. Não vai trocar por nada para estar aqui. Você vai fazer de tudo. Por quê? Porque cultuar não é uma opção, é uma necessidade de cada pessoa. E nós, como povo de Deus. Em segundo lugar, esteja atento com o que você fala. Com o que você fala acerca do Brasil, com o que fala, comenta a respeito da economia. Eu gostaria que vocês pudessem fazer essa decisão. Pai, esse ano eu não vou criticar. Eu sei que a situação vai estar ruim, mas por que você não vai criticar? Porque você vai levar a situação não para pessoas, porque as pessoas não conseguem resolver, mas você vai levar para Deus. Você vai levar para Deus a situação, a dificuldade que você talvez irá passar em 2015. Portanto, não precisa postar no Facebook. Feche a porta do seu quarto. Fique de joelhos. E faça essa oração, está em Jeremias 29, 7. Senhor, faz essa nação prosperar, porque nós dependemos. São duas coisas que eu gostaria que nós pudéssemos assumir esse compromisso em 2015, que nós possamos ser essa geração. Pai, obrigado pelo desafio que o Senhor tem trazido através da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Apesar que você vai viver uma vida de um exilado, apesar de você enfrentar o desconhecido, o desconfortável, a Palavra de Deus diz: você vai prosperar. Você vai prosperar, você vai ter esperança e um futuro. Por quê? Porque nós iremos clamar somente a Deus, somente a Jesus e ninguém mais. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.